noite, igreja. Graça e paz. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 6. Verso 3. Daniel 6. 3. Verso 3, capítulo 6, verso 3. A palavra do Senhor nos diz assim: então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Podem sentar, irmãos. Irmãos, Daniel é um personagem bíblico muito conhecido, e alguns episódios nos chamam muito a atenção, que é Daniel 1, Daniel 6, Daniel 3, são episódios que nos chamam muito a atenção. Mas a gente precisa entender a vida desse servo de Deus, assim como dos amigos dele, Ananias, Misael e Azarias, para entender como que a vida deles andava. A história nos conta que houve uma divisão do reino. Eu sempre começo explicando isso para explicar o contexto. Até Davi, até Salomão, havia um só reino. Quando o filho de Salomão assume, se divide o reino, então a gente tem o reino do sul e o reino do norte. Nessa época aqui de Daniel, o reino do norte já não existia mais, só existia o reino do sul. E eles foram avisados que se eles não acertassem a vida deles, Jeremias profetizou nessa época, que se eles não colocassem a vida deles em ordem, que eles seriam levados cativos. Assim como o reino do norte acabou, o reino do sul também corria esse risco. E aí eles não ouviram, e Nabucodonosor, que na época era da Babilônia, vai lá e leva cativo. E ele não leva qualquer um, ele leva o que tinha de melhor no reino de Judá, e ele larga o que tinha de pior no reino de Judá, para que o reino não prosperasse. E Daniel então vai para lá. E quando a gente começa lá em Daniel 1, a gente vê o posicionamento de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias. Agora, muitos foram levados para a Babilônia, mas a Bíblia só relata o posicionamento desses 4 meninos, porque eles eram jovens adolescentes na época. E Daniel 1 é muito claro quando diz que eles decidiram no seu coração não se contaminar com as iguarias do rio. Foi decisão, não foi emoção. Eu tenho falado muito isso nos dias atuais. Nós vivemos momentos hoje de tudo é sentimento. Se eu não estou sentindo, não é de Deus. Se eu estou sentindo, não é de Deus. A nossa vida, ela não é ligada, ela não é direcionada por sentimentos. A nossa vida, ela é direcionada por decisões. E decisões dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que Deus tem nos direcionado, porque se nós não decidirmos dentro da palavra de Deus, nós vamos ter problemas e coisas sérias para resolver. Então eles decidiram, porque eles entenderam que aquele ambiente não era um ambiente para um servo de Deus. Eles entenderam que aquela alimentação era uma alimentação que não servia para eles. E por causa da decisão deles, a palavra de Deus nos fala que eles se tornaram mais inteligentes do que todos os outros que se envolveram, que se misturaram e que largaram aquilo que Deus tinha falado. E a gente continua a história de Daniel, e a gente vai ver lá em Daniel 3, quando Ananias, Misael e Azarias passam pela fornalha, e a gente vê novamente a providência de Deus sobre a vida deles. A gente vê o posicionamento deles quando eles falam para Nabucodonosor que eles não temiam Nabucodonosor. Ele fala: quanto a você, Nabucodonosor, você faz o que você quiser. O nosso Deus, se Ele quiser nos salvar, Ele vai salvar. Mas se Ele não quiser também, a gente vai para a eternidade com Ele. Então eles tinham uma segurança, eles tinham uma fé, eles tinham uma firmeza, porque lá no início eles tomaram uma decisão de fazer a vontade de Deus. E aí Deus permaneceu com eles durante todo esse período. E a gente conhece a história, e o Senhor entra na fornalha com eles, não os livra da fornalha, mas os livra dentro da fornalha. E Nabucodonosor reconhece que o Deus de Ananias, Misael e Azarias era o verdadeiro Deus. Então o testemunho
de 3 jovens. Eu já não sei se eles eram tão jovens na época, mas o testemunho de 3 servos de Deus mudou o pensamento de um rei idólatra, de um rei complicado. Mudou o pensamento dele, porque eles testemunharam na luta, eles permaneceram fiéis a Deus. E a gente chega em Daniel 6. O Daniel 3 não conta se Daniel estava lá, mas com certeza Daniel ficou sabendo dessa história, porque eles eram amigos. E no Daniel 6 já se passaram 2 reinados. Nabucodonosor já tinha caído, o sucessor dele já tinha caído, e agora é um novo reinado, que era o reinado Ciro-Persa. E é interessante a gente ver que quando esse reinado entra e destrói o rei, destrói a família, eles preservam Daniel. Daniel não morre no momento que um outro povo invade lá. Mas por que ele não morre? Porque Deus tinha algo para Daniel. Nós precisamos entender isso, que nós estamos vivos, nós estamos respirando, porque há propósito de Deus sobre a nossa vida. Ninguém vai antes do tempo. Todos aqueles que o Senhor levou porque o propósito deles, o tempo deles encerrou. Mas se nós estamos aqui, irmãos, há algo para nós fazermos. Há algo que Deus tem confiado a nós. E nós não podemos fingir que nunca aconteceu nada. O famoso deixa para lá, vai acontecendo. Não, nós temos um propósito. Nós temos um porquê que o Senhor tem nos preservado aqui. E Daniel foi preservado por algum motivo. E o texto começa dizendo algo interessante, que ele diz que Daniel se distingue dentre os príncipes e presidentes, porque lá no verso 1, ele fala de 120 presidentes. Daí ele resolve instituir 120 presidentes, 120 líderes, 120 homens de confiança, para que cuidasse do reino. Mas Daniel se distingue. E se ele escolhe 120 homens, ele escolheu o que tinha de melhor. Ele não escolheu gente sem caráter, gente ruim. Não, ele escolheu gente que ele podia confiar. Eram liderados dele. Mas Daniel se distingue. Mas por que Daniel se distingue? Porque nele havia um espírito excelente. O destaque de Daniel não é pela inteligência dele. O destaque de Daniel é porque nele havia um espírito excelente. Irmãos, quando a nossa vida está diante de Deus, quando nós estamos cumprindo os propósitos de Deus, o mundo reconhece isso em nós. E é por isso que nós somos perseguidos. E é por isso que nós travamos batalhas que nós às vezes nem entendemos, porque nós nos destacamos pelo Espírito excelente que é em nós. O servo de Deus, ele incomoda. Por onde ele passa, ele incomoda. Ele só não incomoda se ele não é servo. A pastora falou uma coisa interessante de luta. E a gente sempre fala isso. Se você encontrar um servo sem luta, você desconfia. Tem alguma coisa errada. Neste mundo, 3 aflições. Mas tendes bom ânimo. Jesus venceu o mundo. E é com Jesus que nós contamos, com esse amigo que foi cantado aqui que nós contamos. Porque nós vamos ter as nossas lutas, nós vamos ter as nossas tribulações, mas esse Espírito excelente, que o Espírito Santo dado às nossas vidas, é o que nos sustenta. E isso incomodou. Daniel se destaca porque tem um Espírito excelente, porque ele tem um caráter moldado por Deus. Daniel, sim, não. Daniel era uma pessoa séria. Daniel era alguém que as pessoas reconheciam como servo de Deus. Muitas vezes a gente não entende, a gente tem dúvidas sobre o propósito, sobre aquilo para que o Senhor nos chamou. Mas quantas vezes pessoas te procuraram e pediram para que você orasse, pediram uma palavra da parte do Senhor, pediram um conselho. E por que essas pessoas foram até você? Porque ela viu um Espírito excelente. Ela viu algo na tua vida que ela não viu nas outras pessoas que estavam à sua volta. Irmãos, nós podemos conviver com vários cristãos, mas sempre a gente vai encontrar os cristãos que têm um Espírito excelente e os cristãos que são cristãos de carteirinha. E nós precisamos decidir qual é a categoria que nós somos, porque nós vivemos hoje um evangelho, eu sempre falo isso, de self-service, de fast food, aonde a gente escolhe o que vai ouvir.
aonde a gente escolhe o que vai cantar, aquilo que acalenta o meu coração. E muitas vezes a gente deixa de se alimentar da palavra de Deus, que é o que vai nos sustentar. Irmãos, ninguém fala mais sobre a volta de Jesus. Eu ouvi a primeira vez o louvor aqui, porque pararam de falar do céu, não é isso? Acho que é isso, louvor. Não se fala mais sobre isso, como se Jesus não fosse mais voltar. E nós vivemos todos os dias sem ansiar essa volta. E isso precisa mudar. Mas sabe por que não se anseia a volta de Jesus? Porque não se está preparado para isso. Então, quando nós temos esse Espírito excelente, o nosso anseio é estar com o nosso Salvador. O nosso anseio é estar na eternidade com Deus. Por isso nós devemos buscar esse Espírito excelente. E aí o texto diz, lá no verso 4, que esses príncipes e presidentes, eles procuraram ocasião contra Daniel. Porque Daniel se destacou, porque Daniel incomodou, porque Daniel tinha um Espírito excelente. Então vamos trazer um prejuízo para a vida dele. Está se destacando demais, está aparecendo demais. E quem aparece demais ou se destaca, leva a pedrada. Porque é assim que funciona. Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Você só taca a pedra numa árvore que está dando fruto. E aí eles começaram a procurar algo contra Daniel. Mas o texto diz que eles não conseguem. No 5, nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eles entenderam que só tinha um jeito de derrubar Daniel, era na fé dele. Porque Daniel não ia ser derrubado na saúde, não ia ser derrubado nas finanças, não ia ser derrubado na amizade, no sentimento, na emoção. Mas a única maneira que eles tinham de trazer um prejuízo para a vida de Daniel era mexer na fé dele. E hoje, o que é feito com o povo de Deus é exatamente isso. Hoje, não se diz mais que não pode, não. Tudo hoje é possível. Tudo hoje é discutível. E toda vez que nós discutimos princípios, nós quebramos a nossa fé. Toda vez que princípio fica relativo nas nossas vidas, a nossa fé também é relativizada. E aí começa o problema. Mas Daniel não negociava, como ele não negociou no capítulo 1. Aqui também ele não negocia. A gente vai ver, o texto diz assim, 10, verso 10. Daniel, pois, quando soube dessa situação toda, olha só o que Daniel faz. As atitudes de alguém cheio do Espírito, de alguém com Espírito excelente, e entra numa dificuldade, o que a gente faz? Entrou na sua casa. A primeira coisa que nós precisamos é estar no nosso ambiente de fé. E a sua casa, além da casa onde você mora, a sua casa é a igreja. Porque aqui é o seu ambiente de fé. Aqui é o lugar que você se sente seguro para você falar com Deus, para você pedir oração dos seus pastores, para você pedir ajuda aos seus irmãos. Ele entrou na sua casa, não é em qualquer lugar. É no ambiente que ele se sentia seguro. Ele entrou na sua casa, no seu quarto. Ele entrou na intimidade dele, com as janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então ele entra na sua casa, no seu ambiente, ele entra para o seu quarto e ele ora com as janelas abertas. Ele poderia ter fechado as janelas? Poderia. Mas isso não era um problema para ele. Daniel não temia homens, Daniel temia Deus. E o texto diz que era algo que ele costumava fazer. O que Daniel costumava fazer? Orar 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém. Irmãos, tem um texto lá em 1 Reis, não precisa colocar aqui não, depois os irmãos leem em casa, 8, 29 e 30, que é quando está sendo consagrado o templo. Salomão faz uma oração e ele fala sobre isso, que quando alguém tivesse um problema e ele orasse virado para Jerusalém, virado para o templo, que o Senhor ouviria a oração dele. Daniel conhecia essa oração, e a oração dele era exatamente essa, virada para Jerusalém. E aí eles veem
Daniel fazendo isso, porque qual era o edito? Já que tinha que tocar na fé de Daniel, e eles sabiam que ele costumava orar 3 vezes ao dia com a janela aberta virada para Jerusalém. O edito dizia: ninguém pode pedir nada a Deus ou homem a não ser o rei, só pode pedir ao rei. E aí eles conseguem algo contra a fé de Daniel. Irmãos, quantas vezes nós não somos excluídos socialmente por causa da nossa fé? Ah, mas é enjoadinho, né? Não gosta desse tipo de música, não gosta desse tipo de conversa, não vai nesse tipo de lugar. Não vou. Eu sou esquisitinha mesmo, glória a Deus por isso. É isso. Porque é o jeito de tocar, é o jeito de te aborrecer. Poxa vida, não fui convidado. Sabe por que você não foi convidado? Por causa da sua fé. Porque a tua fé incomoda. Eu já escutei gente falar isso comigo. Você passa uma imagem de que é mais santa que a gente, mas eu nunca disse isso. E eu não sou mais santa que ninguém. Eu sou só uma serva de Deus buscando todo dia isso. Mas a gente incomoda. E aí onde tentam tocar, onde tentam nos ferir? Na nossa fé. Mas Daniel confiou no Senhor. E aí vem a sentença. E qual era a sentença? Cova dos leões. Eles denunciam Daniel ao rei. E Daniel vai para a cova dos leões. Agora, Daniel era alguém que o rei também reconhecia nele um espírito excelente. Ele era respeitado pelo rei. A palavra do rei para ele no verso 16 é: o teu Deus, a quem continuamente serves, ele te livrará. O testemunho de Daniel era tamanho que o rei, mesmo tendo assinado aquele edito, ele entendia que Deus podia livrar Daniel. Irmãos, Daniel não foi para qualquer lugar, não. Ele foi para a cova dos leões. Os irmãos conseguem imaginar como é que é esse ambiente? Pensa. Aqueles animais, eles ficavam com fome para que quando alguém entrasse ali, essa pessoa fosse devorada. Então, o que tinha na cova dos leões? Leões, cova, carcaça, mau cheiro, cadáveres. É isso que tinha dentro. Pensa num lugarzinho ruim, que você já entra em pânico só de sentir o cheiro, sem ver o leão. Foi neste lugar que Daniel foi colocado. Um homem que tinha um espírito excelente. E quantas vezes nós entramos numa dificuldade e nós questionamos a Deus: Senhor, por que comigo? Eu tenho te servido, eu tenho realizado a tua obra, eu tenho cumprido o chamado do Senhor, e estão querendo me jogar na cova. Mas Daniel não questionou, porque ele confiava no Senhor. Ele entra na cova, naquelas condições, e ele não diz nada. Só o rei que dá uma palavra de esperança ali para ele. E a gente vai ver o milagre no meio da prova. Assim como Ananias, Misael e Azarias, Deus não nos livrou da fornalha, mas nos livrou dentro da fornalha. Com Daniel é a mesma coisa. Deus não livra Daniel da cova, mas Ele livra Daniel dentro da cova. Irmãos, qual história nós contaríamos hoje de Daniel, se Daniel tivesse sido livrado da cova? Seria outra história. Mas como ele foi liberto dentro da cova, isso nos traz esperança de que, independente do lugar, da situação, do momento que eu estou vivendo, Deus pode me livrar, porque Ele é tão poderoso. O homem acha que acabou, o homem diz que acabou. Às vezes é uma sentença sobre a sua cabeça, não tem mais jeito. Isso aí que você está vivendo é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, porque eu tenho um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente. O próprio Senhor estava na cova com Daniel. O Senhor enviou seus anjos na cova para preservar Daniel. Então Daniel entra na cova. E no dia seguinte, o rei vai lá. Mas o rei não abre a cova. Ele pergunta só. Porque até o rei temia ver o que estava dentro da cova. E o rei pergunta a ele lá no 16: o teu Deus... Não, esse ele já falou. No outro, no 20. Daniel, servo do Deus vivo. Olha a identidade de Daniel. Imagina as pessoas se referirem a nós assim. Imagina, Márcio,
servo do Deus vivo. Tem 2 Márcio aí, que maravilha. As coisas por esse nome. Ele era reconhecido pela fé dele. Daniel, servo do Deus vivo. Dar-se-ia o acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E qual é a palavra de Daniel para ele no 22? O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não se fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito. O Senhor honra o servo dele. Eu já ouvi isso uma vez e eu repito que o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Tudo aquilo que a gente faz para Deus, eu estou trabalhando para a obra, eu estou doando a minha vida para a obra, nada disso é em vão. Porque o Senhor cuida, o Senhor honra. Enquanto nós estamos cuidando das coisas do Senhor, o Senhor está cuidando da nossa vida, dos nossos negócios, da nossa família, da nossa saúde. O Senhor tem prazer em cuidar do servo dele. O Senhor tem prazer em preservar aquele que tem um espírito excelente. E foi isso que aconteceu com Daniel. Os leões estavam lá, a cova estava lá, a sentença estava lá. Humanamente, Daniel estaria estraçalhado no dia seguinte. Mas o Senhor faz o impossível. Ele manda o anjo e fecha a boca dos leões. Já ouvi também pregando isso, o pessoal dizendo que os leões jejuaram. É mais ou menos isso. Só que Daniel sai de lá íntegro e o texto diz que aquelas pessoas que foram contra ele foram jogadas lá e foram estraçalhadas. Ossos, fala de estrutura, acabou, quebrou aquela estrutura maligna, aquela estrutura que era contra Deus, mas a estrutura de Deus permaneceu, que era a vida de Daniel. A estrutura de Deus trouxe testemunho, porque também este rei vai enaltecer a Deus. A gente vai ver o rei lá no verso 26 dizendo: o Deus de Daniel é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Quando a gente vai lá para o verso 28, irmãos, nessa época que Daniel já era um senhor idoso. Não sei bem a idade dele, mas ele não era mais um rapaz, já tinha se passado 3 reis, já estava no 3º reinado. Mas no verso 28 diz: Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. E por que ele prospera, irmãos? Porque ele tem um espírito excelente. E quando nós temos um espírito excelente, o nosso posicionamento, a nossa vida é diferente. Agora, olha só que interessante. Talvez Daniel achou que aquilo era o fim. Todo mundo à volta achou que era o fim. Porque o rei diz: será que Deus vive? E na verdade, irmãos, isso não era o fim, isso era o começo de alguém que foi usado poderosamente com profecias para os nossos dias. O livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Olha quanta coisa esse homem viveu com Deus depois que ele passou pela cova, depois que ele foi provado e aprovado. Até Jesus fala dele. Lá em Mateus 24:15, Jesus fala da profecia de Daniel. Daniel 10:12 é um momento ali de experiência de Daniel. Cadê o Daniel 10:12? Daniel 10:12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste no teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Irmãos, o próprio anjo do Senhor vem falar com Daniel. A guerra para que chegue a informação até Daniel, porque ele tem um espírito excelente, ele passou pela cova, ele foi provado e aprovado, e agora ele é um profeta. Ele já é um profeta de Deus, mas o nível espiritual, a intimidade, a confiança dele em Deus mudou. Todas as vezes que nós passamos por uma dificuldade, que nós vencemos essa dificuldade, a nossa vida com Deus muda. Também já falei isso com os irmãos.
curada via ministério. Tudo aquilo que você venceu em nome de Jesus, você tem como testemunhar isso e fazer com que outras pessoas também vençam. Com que outras pessoas olhem para a tua vida e falem: se ela conseguiu, se ele conseguiu, eu também consigo, eu também quero esse Deus para mim. As nossas lutas são os maiores testemunhos que nós podemos dar. Elas falam mais do que muita pregação, elas falam mais do que muita música, porque é real a pessoa do teu lado. Ela está vendo você na dificuldade, está vendo que você está dando glória a Deus. Então Daniel vence, porque o Senhor vai lá. Daniel vence porque se torna um grande profeta do Apocalipse do Velho Testamento. Daniel, ele venceu a cova porque ele não negociou, porque a fidelidade dele estava acima da adversidade. A nossa fé, ela não pode ser levada pelo momento, por sentimentos, por situações. A nossa fé precisa ser levada pela fidelidade àquilo que Deus tem falado a nós. Irmãos, nós temos vivido momentos difíceis. 2025 não foi um ano fácil para mim. Eu espero que 2026 seja marcado. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus fala que no final dos tempos as coisas iam piorar. E nós temos visto isso principalmente em relação à nossa fé. E o que nós vamos fazer? Se nós não confiarmos no Deus que nós servimos, nós vamos parar no meio do caminho. Quantos vocês conhecem que parou no meio do caminho? Eu conheço muita gente que parou no meio do caminho. Muita gente que achou que Deus não estava mais com ele, porque não resolveu o problema dele na hora que ele achou que ele tinha que resolver. Não soube aguardar o processo, não soube esperar o milagre, não soube esperar para dar o testemunho depois. Mas nós não, irmãos, nós estamos aqui hoje, porque o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos separado, e o Senhor tem nos dado um Espírito excelente. E por isso o Senhor tem nos preservado. Então, irmãos, mantenha a sua fé, mantenha o seu posicionamento, decida todos os dias cumprir aquilo que o Senhor tem chamado para você. E que esse Espírito excelente faça com que você se destaque desse testemunho e muitas vidas venham à presença do Senhor através desse testemunho. Amém, queridos? Que Deus abençoe.